Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Geron Talk, esse podcast descontraído e responsável que é feito por mim, gerontóloga Ilane Souza, e pela gerontóloga Viviane Gomes, maravilhosa. Aproveite para seguir a gente em nossos canais do YouTube, no meu Velhices Minhas e no da Vivi, canal Meu Velho Amigo. E claro, não deixe de nos seguir aqui no Spotify, né? Ou lá no Spotify, dependendo de onde você esteja nos ouvindo, nos vendo. A gente também está na Anchor e na Deezer, então aí temos conteúdo para todos os públicos. Fiquem à vontade, tá bom? É muito bom poder levar conhecimento aí para diversas pessoas em diversos meios de comunicação, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, hoje. Além dessas plataformas todas, nós estamos lá no Instagram, como @velhicesminhas_ e gerontóloga Viviane, tá? Já adianto para vocês que o tema de hoje ele é meio polêmico, mas muito importante para todos nós que trabalhamos e divulgamos o nosso trabalho na internet, principalmente, certo? Então, Vivi, fica à vontade para falar um pouquinho, para dar as boas-vindas para o pessoal, suas expectativas para o nosso episódio de hoje. Perfeito. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes e telespectadores do nosso podcast. É uma honra estar aqui novamente com vocês e, claro, com a querida gerontóloga Ilane. Sempre muito boas nossas conversas e o tema de hoje, super polêmica, a gente ama polêmica, mas tem essa intenção de trazer uma reflexão e deixar, claro, uma lição, uma dica, para a gente também ter a nossa valorização, o nosso crescimento profissional e todo mundo se ajudar. Tanto o gerontólogo, especialista em gerontologia, como outros profissionais. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar todas essas pessoas. Com certeza. Vivi, eu queria então dar início ao nosso episódio de fato, denominado carinhosamente de qualquer coisa, um Pix de R$50 resolve. Fiquem por aqui que mais pra frente eu conto para vocês o porquê desse nome, a história por trás do nome desse episódio, tá bom? Agora, Vivi, conta pra gente aí um pouco dos seus serviços, do que você oferece, das dificuldades que você tem, né, de forma geral e também na internet, para ofertar aí os seus serviços enquanto gerontóloga. Gente, só para fazer um adendo, a gente falou um pouco sobre nossos serviços, um pouco não, a gente falou quase uma hora ou mais de uma hora, eu acho, sobre nossos serviços, sobre as expectativas, anseios, enfim, do mercado de trabalho gerontológico, no episódio passado do nosso podcast. Então, vai lá no perfil da Vivi, no canal da Vivi, tá tudo lá para vocês. Ou aqui no Spotify, bom? Fica à vontade. Perfeito! E também foi com a querida Maiara, nosso podcast do nosso terceiro episódio. Então, não deixem de conferir. Continue acompanhando a gente aí para a gente conseguir trazer cada vez mais temas para vocês. Mas então, Lani, meus serviços são consultas pelo plano de atenção gerontológica, em que eu faço então esse rastreio de demandas, crio estratégias e orientações. Isso acaba então pegando tanto parte individual com o idoso, como também orientações para famílias, orientações para cuidadores. Também tem a parte de estimulação cognitiva para idosos e aulas de informática e smartphone para idosos. Esses três serviços, eles são na modalidade tanto domiciliar como teleatendimento. E também tem as palestras e workshops que são apenas online agora, né? Antes na clínica, mas agora online. E o livro digital que eu tenho com você sobre quedas e impacto na qualidade de vida, para quem quiser tem. E vem edição nova por aí em breve. Sim. E que quem quiser está nos nossos links, nos nossos perfis no Instagram. E também, então, faço consultorias para profissionais e empresas da área da gerontologia e ofereço também serviços na produção de conteúdo digital para profissionais da saúde. Em geral, seria isso. Bacana. E as dificuldades de oferecer e ofertar tudo isso aí?
Conta pra gente. Então, primeiro a divulgação, né? É bem complicado a divulgação, a gente tem que divulgar em meios físicos, em meios digitais, no boca a boca. É um trabalhão, né? Já começa aí, já. Sim, com certeza, com certeza. E o investimento também, né? E também eu acho que a valorização, a falta de valorização. Muitas vezes, uma consulta, muitas vezes não, 99% dos casos, uma consulta com um gerontólogo vai ter 1 hora e meia, 2 horas. Acho que eu cheguei já a comentar que eu já fiquei até 3 horas com um cliente. E não tem a mesma valorização de muitas vezes uma consulta que é minutos, né? E as pessoas não conseguem dar a mesma valorização. Por uma falta de conhecimento do profissional gerontólogo, da própria área que é a gerontologia, né? Então as pessoas não conhecem ainda. Então tem todas essas dificuldades, principais dificuldades, né? Se a gente fosse falar mais, tem muito. É verdade. Verdade, perderia os cabelos tudo da cabeça. Isso aí. Das dificuldades eu também concordo, acho que é bem isso mesmo. Falando um pouquinho, então, rapidamente do que eu ofereço hoje. Estimulação cognitiva, acho que é um carro-chefe para muitos profissionais da área da geronto. No momento, eu só faço mesmo por teleatendimento, estimulação. Aulas também online sobre temas da gerontologia, sobre envelhecimento, para estudantes, para profissionais, enfim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto, quiser se aprimorar um pouco mais em determinados temas da gerontologia. Também consultorias para profissionais e empresas, infoprodutos, como a Vivi já trouxe aí, o nosso e-book de quedas. E em breve vocês também terão novos infoprodutos nossos. Fica aí um spoiler, galera. Então acompanhe a gente para vocês terem acesso em primeira mão a todas as novidades, tá? Também desenvolvo esse plano de envelhecimento saudável, que é por meio de consulta gerontológica, e o aprimoramento para cuidadores de idosos, que é algo que eu tenho mais familiaridade, que é algo que eu trabalhei desde o meu estágio até um pouquinho depois, quando eu saí da graduação, né? E as dificuldades, eu acho que é isso mesmo que a Vivi trouxe. Assim, só acrescentando algumas coisas relacionadas a esse mundo da internet mesmo, as pessoas elas não encararem muitas vezes o que a gente faz ali no nosso perfil do Instagram como um trabalho de fato, né? Muitas pessoas devem pensar, ela já fala sobre isso, né? O que custa então ela dar um apoio, dar uma dica relacionada ao tema que ela está falando? E na verdade custa bastante coisa para a gente, né? Porque como a Vivi trouxe, o nosso trabalho começa muito antes da gente executar ele de fato, né? Então custa o nosso tempo, porque a gente não vai dar qualquer resposta para a pessoa, a gente vai dar uma resposta bem elaborada para essa pessoa, né? Afinal é a nossa credibilidade que está em jogo também. E a partir do momento que a gente dá uma resposta para alguém, essa pessoa vai ter dúvidas sobre a nossa resposta, e aí cria-se uma conversa, né? E aí é mais tempo ainda que a gente despende para aquela situação. Então, é isso que custa. Nosso tempo, né? O investimento que a gente teve em estudo, enfim, para conseguir ter essa autoridade, para ajudar alguém sobre determinado assunto. E, gente, não é uma questão assim de, nossa, a gente não quer responder, não quer ajudar as pessoas, não é isso. Porque essa pergunta ela vem de uma forma muito direcionada, né? Na maioria das vezes. Não é uma dica simples, de fato, que a gente responde e é isso. Não, é muito mais do que isso. É de fato algo para aquela pessoa aplicar no trabalho dela, aprimorar algum serviço que ela tem. Então, isso acaba ficando um pouco complicado para a gente, porque nós temos outros afazeres, né? Além daquele nosso Instagram. Então, a Vivi, cheia de teleatendimento, cheia de outros trabalhos. Eu tenho meu mestrado agora também. Nós temos nossa casa, os nossos relacionamentos. Então, a gente tem muita coisa para dar conta, né? E o nosso tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Nós temos 24 horas no nosso dia. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. A partir do momento que a gente dedica esse tempo maior para responder alguém de forma gratuita ali no Instagram, a gente está deixando de fazer algo que geraria uma renda para a gente, né? No nosso dia a dia. Então, a gente traz mais essa alerta também para que as pessoas entendam que não é porque a gente não quer ajudar. É que, de fato, é o nosso trabalho. A gente encara tudo isso como um trabalho, né? Enfim, é o famoso ganha-pão, né?
Dito isso, eu vou puxar o gancho para a gente conversar um pouco sobre a questão seguinte, e vou pedir para a Vivi contar também um pouco da experiência dela com o Instagram, como essa fonte de disseminar conhecimento de forma gratuita e acessível para as pessoas, que é isso que eu estava falando um pouquinho para vocês agora também, né? Porque a gente não pensa só em cobrar, né, pela informação que a gente passa. Claro que não, a gente sabe que é importante a gente compartilhar o que a gente sabe que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, é conhecimento dobrado, né? E a Vivi tem uma experiência bastante legal também, então eu vou pedir para ela compartilhar com a gente um pouco sobre isso. Certo. No Instagram, eu acho que a gente consegue mostrar para as pessoas a nossa competência, né? Quando a gente não dá a nossa cara a tapa, ninguém sabe se você era competente ou não na sua vida acadêmica, né? Se você era estudiosa, qual era o seu desenvolvimento dentro da academia. E a partir do momento que a gente vai para o Instagram, a gente consegue, então, abordar os assuntos da maneira que a gente necessita. Claro que disseminar conhecimento, tem toda essa questão, né, de uma responsabilidade social, a partir do momento que a gente faz uma universidade pública, que a gente não paga com o nosso dinheiro, mas as pessoas pagam para ter para a universidade pública funcionar, né? Então a gente tem uma responsabilidade social, sem contar, é claro, que a gente investe tempo, né? Que foram 4 anos da nossa vida, a gente investe a nossa saúde mental nisso, né? Quem faz sabe. A gente investe também em eventos, porque a gente precisa participar de eventos, a gente investe em capacitação, em aprimoramento, em atualização, a gente tem que estar o tempo todo estudando, fazendo cursos, investindo em livros. Xerox na faculdade não é de graça, né? Então, assim, alimentação, moradia, é muita coisa envolvida, né? A gente, quem faz faculdade fora de onde morava, a gente deixa de passar um tempo com a nossa família para ficar um tempo longe, para investir esse tempo em uma profissão, né? Então, assim, é muita coisa envolvida. Então tem também essa responsabilidade social. Então, claro que a gente passa algumas informações pelo Instagram, a gente, além de mostrar a nossa autoridade no assunto, quanto a gente é competente, e é algo que, inclusive, eu falo relacionado ao mercado de trabalho, né? As empresas, elas não conhecem você, elas estão vendo o seu currículo, mas elas não sabem como você é, o que você faz, né? O quanto você sabe, o quanto você já fez. Ali no currículo você vai ter um básico, né? E às vezes até no nervosismo você não consegue falar tudo que você queria. Mas ali no Instagram você consegue mostrar quem é você de verdade, as pessoas terem uma visão, uma noção de quem é você. Tive uma ótima experiência, assim, vieram alguns clientes pelo Instagram, então por isso que é muito importante. E assim, é um meio para a gente se divulgar, para a gente divulgar o nosso serviço e também para a gente disseminar informação para mais pessoas. E é um trabalho, é um tempo que a gente fica, né? Às vezes a gente vai montar um assunto que você tem que ler muita coisa, né? Principalmente porque quando a gente pensa em gerontologia, é muito difícil a gente achar assuntos que abordem toda a sua integralidade. A gente acha por partes, picotados, né? A medicina abordando a parte fisiológica, a social, a parte social, a psicologia, a parte psicológica, e o gerontólogo ele tem essa missão de juntar tudo. Então a gente passa às vezes o dia inteiro ou mais dias para montar um conteúdo, para fazer ali, trazer a informação de uma maneira mais dissecada. Exatamente. E mesmo assim a gente traz a ponta do iceberg, porque para a gente conseguir abordar e explicar tudo certinho, a gente precisaria fazer uma palestra ou um curso de 3, 5 horas, né? É exatamente isso que eu penso também, né? Porque o conteúdo que a gente oferece no Instagram, ele gera da nossa parte muito esforço, como a Vivi trouxe, muita dedicação. O que vocês veem, né? A arte, o texto, enfim, não demonstra todo o trabalho que a gente teve muitas vezes para escrever aquilo. E é ainda mais difícil quando a gente quer deixar esse conteúdo de forma acessível para as pessoas, porque os artigos têm uma linguagem muito técnica, tudo tem uma linguagem muito técnica, e como que a gente transforma isso numa linguagem para a população no geral entender? Eu acho que isso é um ponto importante também, né?
acessível a isso. É todo mundo que lê aquilo conseguir entender, conseguir tirar proveito daquilo de alguma forma. Então, até nisso a gente tem que pensar na hora de publicar um conteúdo. Não é só um conteúdo bonitinho, uma arte bonitinha que está ali, né? Tem muita responsabilidade, tem muito estudo por trás. Então, é um trabalho, né? Não é um trabalho remunerado diretamente aquilo ali no Instagram, mas é um trabalho. E além disso, a gente nunca deixou, pelo menos eu nunca vivi ou eu deixar de responder dúvidas de comentários, por exemplo, né? Então, alguém tem alguma dúvida referente a alguma temática que a gente postou nos comentários. É claro que a gente vai responder, a gente abriu para essas pessoas perguntarem, né? Ou nas caixinhas de perguntas, nas famosas caixinhas de perguntas, por exemplo, do Instagram. Quando a gente coloca isso, é para ajudar as pessoas, de fato, né? E aí vem essa linha, que eu acho que ela é tênue e não tanto assim também, que é essa questão de até onde o meu conteúdo deve ser gratuito e até onde eu tenho que cobrar por um conteúdo, cobrar por uma informação, por uma dica. Então, a gente precisa estar muito centrado nisso mesmo, né? Para que a gente não se sobrecarregue, porque já pensou? A gente respondeu os directs todos que a gente recebe de dúvidas de mercado de trabalho e afins, da gerontologia e de temas específicos, a gente estaria passando fome. Porque a gente gastaria o nosso tempo inteiro, não teria nem mais post no Instagram, né? A gente gastaria todo o nosso tempo inteiro respondendo essas dúvidas. Então, É por isso que é por isso que hoje tem pessoas que trabalham com o Instagram, porque é realmente um trabalho, né? É uma coisa que você vai colocar uma boa parte do tempo da sua vida para dar um foco, para fazer um trabalho bom também, né? Sim, e uma prova de que o Instagram é uma ótima fonte para a gente disseminar conhecimento, principalmente para o pessoal da Geronto, né? Enfim, ou para quem é interessado, é um post que a Vivi trouxe hoje. Hoje é sexta-feira, eu não sei que dia que esse áudio vai ao ar, mas hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. E ela fez um post. Você já postou, amiga? Nem sei. Vou postar daqui a pouco. Olha, spoiler, mas tudo bem. Sobre uma série que a gente está desenvolvendo, inclusive. Então, a gente também faz muita coisa para ajudar as pessoas, né? Então, realmente não é tudo pelo dinheiro. Então, uma série onde a gente comenta um pouquinho sobre o mercado de trabalho, gerontológico, os perrengues que a gente passa e dicas que a gente pode dar para as pessoas não passarem pelos mesmos perrengues que a gente passa ou passou, né? E hoje ela vai postar esse post sobre a bolha da gerontologia e como fazer para furar essa bolha. Então, isso é uma prova de que a gente está ali no Instagram, né? Está entregando conteúdo de qualidade para vocês, está entregando conteúdo gratuito para vocês, né? E é isso, eu acredito que tanto ela quanto eu, a gente preza por essa troca. Por isso que a gente sempre vai fazer isso, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa pagar nossas contas. Então, a gente, em determinado momento, vai precisar e vai cobrar pelos nossos serviços, né? E nesse sentido, então, a gente pode ou não usar os nossos perfis do Instagram para uma captação de clientes, por exemplo. E aí eu queria ver com você já deu um spoiler aí no comecinho, mas quero que você fale um pouco mais detalhado agora, se você enxerga o seu perfil do Instagram como uma ferramenta para captação de clientes, ou é só mesmo para divulgação, enfim. Sim, para mim também é uma capacitação. Também é uma capacitação, é sempre uma capacitação. Também porque a gente estuda bastante para poder postar. Sim, mas é para captação de clientes, sim. Vieram clientes por meio do Instagram, por meio de conta de criar essa autoridade no assunto, mostrar do meu trabalho. Então, assim, é uma ótima ferramenta de captação de clientes, desde que você siga as leis do marketing digital e de captação de clientes, saibam seguir um caminho certo para isso, né? E também é uma boa oportunidade para parcerias, né? Assim, no meu caso, eu não sei se eu posso dizer que eu tive essa experiência de captar clientes pelo Instagram, mas é uma ferramenta que dá muita oportunidade e muita possibilidade para a gente, né? Então, por exemplo, eu e a Vivi, nós não estaríamos aqui se não fosse os nossos Instagrams da gerontologia. Então, também saber aproveitar essas oportunidades que a ferramenta traz, né? Enfim, então, parcerias e, às vezes, convite para divulgar o seu serviço, seu trabalho em alguma palestra, enfim. A gente tem que usar as armas que a gente tem, né? E o Instagram também é uma forma de não só disseminar o conhecimento, mas também, como eu vi, trouxe, de captar clientes e conseguir fazer uma verba legal com isso. Bom, vamos
afunilar mais esse assunto. E eu quero que você traz pra gente aí, Vivi, quais são as dúvidas mais frequentes, assim. Eu tenho vários chutes aqui, mas quais são as dúvidas mais frequentes que você recebe no seu direct do Instagram? São relacionadas ao mercado de trabalho. Mercado de trabalho, Não é, menina? formação, Sim. atuação. Exatamente. Assim, E como que você 90%. lida com esse processo? Você Então, responde? O que você faz? Então, se são perguntas fáceis, igual você falou, diretas, isso ou aquilo, por mais que a gente não consiga, né? E na gerontologia nunca é isso ou aquilo, depende. Né? Então, a gente não consegue dar uma visão do todo vendo só uma pontinha. Mas a gente tenta dar uma orientação rápida, isso não tem problema. Perguntas rápidas, claro, mas como você falou, se já é outra, e aí já é outra pergunta, que gera outra coisa, e se envolvem outros fatores, a gente tem que ter um tempo nosso para entender que dor que ela quer solucionar, o que ela quer fazer com isso. Então, hoje, se vem dúvidas mais complexas, mais profundas, eu ofereço uma consultoria paga para trazer uma solução, tirar essas dúvidas, esses medos, explicar, trazer conhecimento e experiência, né, teoria e prática, para ajudar essa pessoa. Porque, além de ser uma das atuações do gerontólogo como consultor, também, não só do gerontólogo, todos os profissionais, a partir do momento que você traz um conhecimento seu, que você investiu tempo, dinheiro, saúde mental, enfim, tudo que eu falei mais cedo. Mas, assim, se a gente traz um conhecimento, e é um conhecimento que vai agregar valor para essa pessoa, e que essa pessoa vai utilizar depois para trabalhar, para ganhar dinheiro com isso, nada mais coerente do que você cobrar também para esse tipo de serviço. Exatamente. Né? Até porque a gente vive dessa profissão, né? Então... isso mesmo. No meu caso também é bem por esse lado mesmo, dúvidas sobre o mercado de trabalho. E tem umas perguntas que são até muito, como eu digo, muito íntimas, então assim, não tem como eu falar, faça isso, que você vai ter sucesso na sua vida. Não existe essa possibilidade. Tem que sim ter um tempo, uma conversa, né? Conhecer aquela pessoa, enfim. E eu vou falar para vocês que não é fácil, gente. Assim, eu venho de uma cultura, ou então eu criei isso na minha cabeça, que eu não sei quando foi, mas eu quero ver, a gente estava conversando nos bastidores antes, depois ela fala até um pouquinho mais, que é essa questão como que é? Dinheirofobia. Dinheirofobia, eu ia falar gerontofobia, ela é louca, pensando. Muita geronto na cabeça. Isso, dinheirofobia. Que a gente não sabe cobrar, não tem enfim, essa cara para ir falar, olha, meu serviço é tanto. E recentemente que eu dei esse start na minha vida e eu falei, olha, não dá mais, porque estava me consumindo muito. E aí a gente tem essa de ser boazinha demais e não conseguir falar não às vezes, né? Ou não sei por que existe ser humanos assim, gente, porque só se ferra. E aí quando eu falei não a primeira vez, mas não foi um não, né? Foi assim, olha, que bacana que você chegou até mim, então sinal que consegui te ajudar de alguma forma, mostrar que eu consigo te ajudar de alguma forma. Sim. Se você quiser conversar, mas a gente pode marcar uma hora, eu ofereço uma consultoria, se tem interesse. Aí vai rolando ali aquela conversa e você, claro, oferece seu serviço pago para a pessoa, né? E aí, como a Vivi falou lá nos bastidores, isso é libertador. É libertador quando você fala, não, minha filha, infelizmente, vai ter que ser um Pix de R$50. Na verdade, é mais do que R$50, um pouco mais. Mas já resolveria um Pix de R$50, entendeu? Não sei, você quer falar um pouco dessa questão da dinheirofobia? Sim, então. E até voltando um pouco para o assunto das dúvidas, né? Às vezes, claro, tem um feedback positivo para a gente. Então, nossa, estudar um brilho no olhar. Claro, a gente ama e se a gente conseguir responder de uma maneira rápida e fácil, claro, nunca né? Mas assim, claro que a gente fica muito feliz da pessoa acompanhar, dar um feedback positivo, isso é ótimo. Mas às vezes tem pessoas que vêm tirar dúvida que você vai ver o perfil nem te segue. Nossa. Sabe, nem o mínimo, né, que ia gerar um engajamento ali para você. Né? Então, simplesmente, só quer que você tire uma dor, traga uma solução para ela. É o que eu falei lá no episódio passado. Não tem uma via de mão dupla, né? Parece que, assim, porque a gente estuda e porque a gente está ali, a gente tem a obrigação de responder aquela pessoa. Mas não é assim, gente.
A vida não é dessa forma, né? Exatamente. É complicado. Exatamente. E essa questão do dinheirofobia, né? Da dinheirofobia. Eu acompanho bastante a Nath do Me Poupe, que é o maior canal de finanças hoje. E assim, ela dá vários tapas na cara. E ela fala no livro, no e-book dela, sobre dinheirofobia já logo no primeiro capítulo. E que é algo que eu me identifiquei muito, identifico isso muito na nossa sociedade. A gente realmente tem muito medo de falar sobre dinheiro, de tocar no assunto dinheiro, né? Então, assim, claro que o objetivo do podcast de hoje não é falar sobre precificação, porque precificação é algo mais profundo, vai depender de muitos fatores envolvidos, de mercado, de lugar, de público-alvo, de nicho, enfim. Então, a gente não vai entrar na parte de precificação, mas é uma questão de valorização, né? É diferente você cobrar um valor do que você não cobrar nada, né? E a gente precisa colocar um preço nas nossas coisas, a gente precisa cobrar tudo que a gente coloca ali, conhecimento, informação, e nossa responsabilidade, porque a nossa responsabilidade está ali passando essas informações para tentar solucionar um problema, né? Exatamente. Então, assim, e aí ela fala sobre esse medo, né, que a gente tem do dinheiro, e ela se desprendeu disso há muito tempo, e claro, hoje ela é uma mulher, uma mulher uma menina mulher. Com independência financeira, que hoje vai ter um programa num canal grande de TV e que ela cobrou um valor simbólico, porque ela nem precisa mais de dinheiro para trabalhar. Ela cobrou R$1 para fazer parte do programa, porque ela tem independência financeira. E como que ela construiu isso? Se libertando dessa dinheirofobia aos 19 anos, sabe? E até antes ela conta, né? Claro, ela é um ponto fora da caixinha, mas a gente também tem que... Mas assim, temos que seguir o exemplo. Isso, e essa é a intenção dela, tentar guiar a gente para essa questão. Tanto que ela construiu esse império todo dela de milhões de reais de lucro anual por meio não só do YouTube, não só das informações de graça que depois foram ganhando, né? Claro, as pessoas foram compartilhando, foram dando acesso, isso é muito importante também para ajudar a gente a ter um retorno. E aí, também por meio dos cursos, dos livros, que ela foi cobrando valor, né? E aí hoje ela é esse mulherão aí, super, super desenvolvida economicamente, financeiramente, né? Perfeito. É isso mesmo. Deixa eu contar para vocês o porquê do nome. Posso contar já? Pode. Posso? Vou contar para vocês, então, o porquê do nome do episódio ser um Pix de... qualquer coisa, um Pix de R$50 resolve. Porque, gente, essa questão, ela é tão, assim, frequente, né, no nosso dia a dia, de tipo, eu quero ajudar a pessoa, mas eu também preciso me posicionar enquanto profissional, né, e oferecer o meu serviço para ela. Então, a gente conversa sobre isso com amigos próximos, com familiares, enfim. E eu estava conversando com uma amiga minha, Bruna, beijo, amiga, se você estiver assistindo ou ouvindo a gente. E aí a gente estava conversando, eu estava contando para ela, né, enfim. E aí ela falou, mas aí você mostra a sua cartela de serviços e fala para a pessoa, se você quiser alguma coisa fora dessa cartela, qualquer coisa, um Pix de R$50. Meu bem. Aí eu falei, interessante essa dica. E eu achei genial. E aí, a partir disso também, eu já comecei a me desprender mais dessa dinheirofobia. Mas é um processo, tá, gente? Né? É um processo. Mas a gente precisa. Porque senão a gente não faz o nosso império. E a gente quer fazer o nosso império também. Exatamente. E aí, alguns dias depois dessa conversa, foi marcante essa conversa, viu? Ela me mandou um post com algumas dicas para você, quando alguém te pedir alguma coisa, né, para você gentilmente dizer para aquela pessoa que você não tem a possibilidade de fazer aquilo de graça para ela. E é isso, a gente não vai ser grossa com a pessoa, nem nada, né? Então, recentemente eu coloquei isso em prática, essa gentileza de não vou fazer isso de graça para você. Me senti libertada, com certeza. E para vocês verem que não é sempre que vai rolar, né? Então, se eu fosse dar a resposta de graça, com certeza a pessoa ia usar aquilo e conseguir conquistar algo com aquilo, né? Pensando assim positivamente. Mas aí, depois que eu ofereci o meu serviço, a pessoa já não estava mais interessada, né? Então, realmente, como a Vivi falou, é bastante complicado. E às vezes você recusa essa informação gratuita, né, para você oferecer o seu serviço de fato, e aí a pessoa que te seguia para de te seguir, que fica com ranço de você, que você quer trabalhar igual ela.
Aí não dá, né, minha gente? Mas enfim. Eu vou ler para vocês, aqui eu separei, é um perfil do Instagram chamado Citação. Eu vou deixar o nome aí para vocês, porque ele escreve de uma forma diferente. E aí foi um repost de um perfil @somos_aladas. E aí esse perfil dá 4 maneiras gentis de dizer desculpe, mas não vou fazer isso de graça. Aí a primeira, se você quiser comentar, fica à vontade, tá? Pode deixar. A primeira é: muito obrigada por lembrar de mim, né? O Tisha mandou uma mensagem. Muito obrigada por lembrar de mim. Aqui vai um link com os serviços e preços que eu ofereço. Me avise se ficar com alguma dúvida. Aí, ou das duas, uma. Ou você quebra as pernas da pessoa, ou você faz dinheiro, né? Exatamente. E a gente espera que você faça dinheiro. A segunda dica. Que ótima oportunidade. Obrigada por lembrar dos meus serviços. Você sabe me confirmar se essa é uma oportunidade remunerada? Porque eu ando um pouco corrida demais. Então, ó, já deixou ele muito direto que a pessoa acha interessante. Terceira. Nossa, aqui só colocaram 3, mas tudo bem. Terceira. Obrigada pelo contato. Normalmente, cobra um valor fixo por esse tipo de conselho. Presta atenção na palavra, porque as pessoas, às vezes, elas chegam no nosso direct, realmente, me dá uma dica, me dá uma ajudinha, me dá um conselho, né? E aí a gente lê essa palavra e a gente pensa, pô, só um conselho, não é um serviço, né? Mas, na real, tá subentendido o negócio. Cilada, aí, Bino. né, uma cilada, Bino. Aí a pessoa fala, né, no link abaixo você consegue marcar uma hora comigo, e aí eu consigo te aconselhar melhor. Então, olha que interessante, né? Perfeito. E aí, Usem ele deixa... Sim, com certeza. Eu vou botar em prática. Se alguém me perguntar alguma coisa e receber uma mensagem dessa, gente, é porque eu tô sendo gentil, tá? Não é porque eu tô sendo gentil com você e comigo, né? Porque é um desgaste que eu teria em te passar tudo isso sem receber nada em troca. E em contraponto, talvez, um horário pago, né? Você conseguiria tirar muito mais de mim do que só o que eu fosse te passar ali no direct, enfim. E aí, no final, esse post traz a frase: não me peça de graça o que eu faço para viver. E é isso, resume o nosso podcast de hoje. Perfeito. Né? Mas calma, viu, gente? Calma que tem as frases de encerramento ainda, porque a gente sempre vai trazer para você refletir do lado daí. Seja você a pessoa que pede o serviço de graça, ou seja você a pessoa que dá o serviço de graça, tá bom? Vivi, você quer fazer as honras? Das frases? Começar com a frase? Isso. Ótimo. Antes também eu quero eu deixei aqui na colinha aqui minha frase, mas antes também eu quero falar de um assunto, fazer uma comparação para quem ainda não entendeu muito bem. Claro. A gente não está falando de apenas dinheiro. É dinheiro e valorização por meio desse dinheiro de quem você é, do que você faz para sobreviver, né? Então, assim, você precisa valorizar o tempo que você está tirando, igual a Ilane falou. A gente tem várias coisas. Esse tempo que você tira para ajudar uma pessoa que vai utilizar isso depois para construir a carreira dela, você está tirando de algo que você poderia fazer para crescer profissionalmente. Você está perdendo outras oportunidades de fazer alguma coisa que vai te ajudar. Né? E claro que a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente tem que se ajudar também. Né? Tem que ser algo recíproco. E aí um exemplo, né? O médico, quando você vai para uma consulta, e o médico é a profissão mais consolidada, né, do mercado. Infelizmente, porque todas deveriam ser, mas enfim, quando a gente vai numa consulta, a gente vai lá para solucionar uma dor, né? É a mesma coisa com quando você vai tirar alguma dúvida. Você vai solucionar uma dor. Então, nada mais coerente do que também pagar por isso, porque ninguém faz uma consulta de graça, né? Até pelo Sistema Único de Saúde tem um dinheiro envolvido ali para você estar fazendo aquela consulta. E também outra questão que eu queria levantar, outra questão que eu queria levantar. Você tá boa de matemática hoje, amiga? Ótima. E aí é sobre essa questão de gatilhos mentais. Quando a gente cobra um valor por algo que a gente faz, isso também cria a responsabilidade da pessoa colocar isso em prática.
né? Então, ela pagou, ela investiu, ela viu algo sendo dado para receber aquela informação. Então, ela vai conseguir utilizar essa informação de uma maneira melhor ainda, né? Então, tem todas essas Aí sim o nosso serviço não vai ser em vão, porque já pensou, a gente despende horas para ajudar a pessoa de forma gratuita, e ela fala, ai, muito obrigada, vai ser muito útil. E ela simplesmente não usa. Então, foi jogado fora o nosso tempo. Exatamente. Mas indo então para a frase que eu escolhi vai falar um pouco sobre essa questão do tempo. Porque no final é o que a gente falou o tempo todo, né? A gente tem que valorizar cada segundo da nossa vida. A gente pode mudar os nossos planos quantas vezes a gente quiser, mas jamais mudar ou controlar o tempo. Então, o tempo que passou, ele se perdeu, não volta mais. Então, a gente tem que colocar nossa atenção para a gente passar esse tempo com coisas que gerem algo de bom para a gente também. Sim, perfeita a frase, maravilhosa. Autor desconhecido, mas é isso aí, gente. É verdade. Não importa, ele passou a mensagem lindamente. Sim. A minha frase, na verdade, é tipo uma chargezinha, um balãozinho. Não é uma charge porque tá bem explícito o que quer dizer, né? A mensagem. Também é um autor desconhecido, mas tudo bem. Sim. Tem um balãozinho. O conteúdo é verdadeiro. Exatamente. Reforça o que a gente está conversando aqui. Tem um balãozinho que está escrito: caramba, você vai me cobrar R$50 por um serviço que você levou só 10 minutos para fazer? Aí tu já começa a pensar na valorização aí, hein? Aí o carinha que ofereceu o serviço responde: não, isso em caps look, tá? Que a pessoa gritou nesse momento. Ela não foi gentil, mas também, como é que faz? Ela falou: não, vou cobrar só R$50 por todo o esforço, tempo, estudo e dinheiro que investi para me capacitar e resolver o seu problema em 10 minutos. É isso, né, gente? Valorize o seu trabalho, valorize o que você oferece, né? Porque se você não se valorizar, com certeza, essa pessoa que está tentando tirar algo de você, um conselho, uma dica, um apoio, não vai te valorizar, né? Perfeito. Arrasou. É só a gente quer deixar essa reflexão. A gente poderia falar aqui durante 2 horas, mas para vocês também não se cansarem, conseguirem colocar o tempo de vocês em mais coisas, que investiram aqui um pouquinho com a gente, agora conseguir investir com outras coisas também que vão agregar valor para vocês. A gente vai finalizar, então, o nosso podcast com essas frases. Anotem, deixem aí de mantra na cabeça de vocês, na cabeceira da cama, no espelho. Na porta da geladeira. Isso, exatamente. Coloca na casa, gente, que é para não ter perigo de você não ver, entendeu? Exatamente. Valorizem-se, gente. Não façam nada de graça. Nada nessa vida de graça. Não, eu vi outras frases, tipo, nem relógio trabalha de graça, você tem que dar corda, você tem que comprar bateria. Aí eu falei, uma frasezinha muito assim, mas é verdade se você for parar para pensar, né? Sim. Enfim. Aqui no podcast pode parecer que a gente não gasta nada, mas a gente gasta com maquiagem, a gente gasta com o nosso tempo, a gente gasta com os nossos recursos materiais que vão depreciando com o tempo, com o uso, né? A gente investe em cartão de memória, a gente investe em programas de edição. Gente, cartão de memória é muito caro e eu não sabia que cartão de memória era muito caro, até precisar de um cartão de memória. Então assim, exatamente. Comprem meus serviços e me ajudem a comprar um cartão de memória em nome de Deus. Isso, e compartilhem a gente, deem likes, sigam a gente, se inscrevam nos canais. Isso também ajuda muito para que a gente receba um retorno por isso também. E claro, agradecemos muito os feedbacks positivos, isso ajuda muito a gente, mostra que a gente está no caminho certo. Mas até o próximo episódio e um beijo no coração de vocês. Sim, muito obrigada por estarem conosco mais uma vez, nos assistindo, nos ouvindo, pensando, ai que loucas, ou ai que maravilhosa. Todo feedback ele é válido para a gente aprender, para a gente crescer, então fiquem super à vontade para dizer o que vocês acharam, o que vocês estão achando. Fiquem à vontade também para sugerir novos temas aqui para o nosso podcast.
Nós somos acessíveis e super abertas, gente. Não é porque a gente está aqui falando, eu vou cobrar, que a gente vai deixar de responder. Obviamente que não, tá? É mais um alerta mesmo para vocês e para a gente também, né? Nós, enquanto a gente está falando, a gente vai refletindo e vai aprendendo junto. Mas é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece demais. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo episódio. Bye, bye. Qualquer coisa, manda um Pix de R$50 pra gente. Gente, meu Pix é meu telefone. Vocês têm já. Tá? Tá todas as minhas redes sociais. Tchau, tchau. Beijo, Ilane.